Amém, irmãos. Jesus é o Senhor. Estamos iniciando mais uma semana do nosso alimento diário, uma vida com Deus. E a mensagem dessa semana, a mensagem 2, está falando de Cristo. É tudo em todo no novo homem. E nessa segunda-feira, nós vamos desfrutar da promessa do Pai ao Filho. E eu gostaria de ler o versículo de Salmo 2:8 com os irmãos. Está falando assim, o Senhor falando: pede-me, eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Aqui nós vemos, o Senhor falando para o filho, pede-me, e eu te darei. Então esse é o coração de Deus, entregar ao filho todas as coisas. Ele é o centro conector da obra de Deus. Tudo gira, tudo foi criado por meio dele e para ele. Mas no início, como está falando nessa segunda-feira, no início da criação de Deus, Deus tinha criado os arcanjos, E Lúcifer era um deles. E ele foi criado ele tinha muitas habilidades, foi criado cheio de sabedoria, cheio de formosura. Mas Lúcifer, esse arcanjo, ele se rebelou contra Deus. Ele orgulhou-se da sua perfeição, como está falando aqui, e ele veio a se rebelar contra Deus. E o que ele queria? Ele queria estabelecer o seu próprio trono. Veja bem, ele queria estabelecer o seu próprio trono, ou seja, para ser igual a Deus. E aí Deus então o lançou fora da sua presença, E nós vemos toda a consequência, Depois Deus precisou recriar todas as coisas. Mas aí a gente fala assim, o que nós temos a ver com isso, Mas o Satanás, lá no Jardim do Éden, ele em forma de serpente, ele traz essa mesma promessa, esse mesmo intuito que ele tentou de ser igual a Deus, ele apresenta a mulher, apresenta Adão e Eva, E especialmente na queda do homem, quando ele se relaciona com Eva, quando ele começa a conversar com Eva, ele no capítulo 3, de Gênesis, o versículo 5 fala assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Tá vendo? E como Deus, quer dizer, igual a Deus. Então, nós sabemos que foi essa tentação ali para Eva, aquele fruto, ele era Satanás tentando manipular já o homem a se rebelar com Deus. E nós vemos, na história da Bíblia, ele incitou várias rebeliões, está citando também a rebelião com Nimrod, Então o alvo do inimigo de Deus é nos levar a nos rebelar contra Deus. E essa terra, quando você se rebela contra Deus, Deus é a única verdade. Ele é a verdade. E você cai num mundo de mentira, você cai num mundo de fantasia. Esse é o mundo que Satanás tem para as pessoas, E é esse o reino das trevas, esse é o império das trevas, E Deus está tentando restaurar, Deus está tentando estabelecer o reino dos céus. Então, para isso, o Senhor conta com o Filho, que é também o nosso sumo sacerdote nas regiões celestiais. Ele intercede por nós e ele serve no verdadeiro tabernáculo, E tem um versículo, de Salmos, Salmos, que está citado no Alimento Diário também, Salmos 110, está falando assim que para essa batalha de Deus, para Deus estabelecer esse reino nessa terra, Salmo 110, 3 fala: apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Então, Deus precisa de um povo, Deus precisa que o povo se apresente voluntariamente, e é esse o coração de Deus que Deus tem para esses tempos finais. Nós precisamos apressar a volta do Senhor, precisamos nos apresentar como povo de Deus voluntariamente. O Senhor tem usado os adolescentes, os jovens, e Ele quer usar todo o povo. Todos os irmãos e irmãs estão incluídos nessa batalha. A batalha para estabelecer o reino de Deus nessa terra. Amém? Que o Senhor nos dê uma semana abençoada, uma semana na presença de Deus e uma semana nessa batalha. Que esse reino seja estabelecido primeiramente na nossa vida, na nossa casa, e esse reino alcance mais pessoas aqui nessa terra.
Jesus é o Senhor. Deus abençoe a todos.